Alô pessoal, professor Born, vamos então para a nossa aula de Geografia B, né, quando fala-se de geopolítica. A turma do extensivo, fontes de energia 2. Quando se fala de fontes de energia 1, se faz uma análise mais generalizante das energias e energia 2, analise-se as fontes de energia do Brasil. Estamos na aula 13, vamos lá. Nossos tópicos, então, fontes de energia 2, energia do Brasil. Estamos na nossa aula 3, na página 1, geografia 4B. Um tópico bastante importante porque a energia é necessária para o crescimento econômico de qualquer país. Para a gente pensar, então, temos aqui assim, né, uma imagem crítica. Quem é você? Eu sou você amanhã. Olha só aqui. Provocação interessante essa imagem, né? Porque a energia ela necessita então de desenvolvimento. E o desenvolvimento da forma como está acontecendo, ele está causando destruição, ele está causando secas pronunciadas, por exemplo, no Brasil. E secas pronunciadas, nossa principal matriz energética são as hidrelétricas. Então, se destruirmos a natureza, se continuarmos o progresso sem respeitar a natureza, teremos então, né, as velas no futuro aí como fonte de iluminação. Muito legal essa imagem aí para dividir com vocês. Então vamos então para o nosso tópico principal. Maiores. Só que quanto maior o gerador, mais difícil de girar esses componentes. Então, a física e a produção de energia, a engenharia elétrica, se debruçam sobre essas variantes. E quando se fala de matriz energética, né, são todas as fontes geradas de um país. Matriz energética, tudo que gera energia. Você pode especificar qual é a matriz energética que produz energia elétrica, somente energia elétrica, ou somente energia para o deslocamento de veículos. Então, quando se generaliza, se chama de matriz energética. São todas as fontes que um país possui. O Brasil tem uma riqueza muito grande de fontes energéticas, com energia hidráulica, geração de energia através da água, que é a nossa principal geração para produção elétrica. Existem países que têm energia geotérmica, ou seja, de fontes de água, de aquecimento do próprio subsolo de áreas vulcânicas, ou então a utilização de etanol, como a cana-de-açúcar ou o milho, como é muito utilizado nos Estados Unidos. O diesel orgânico, energia solar, energia eólica, energia nuclear, são várias fontes de energia que o Brasil possui. Existem países que não têm muito sol, existem países que não têm petróleo, existem países que não têm carvão, existem países que não têm muita madeira, existem países desérticos. Então, há países que têm grandes dificuldades de geração de energia. O Brasil é um país que possui quase todas as formas de produção energética, com exceção da energia geotérmica. O Brasil não explora energia geotérmica, mas exploramos energia das marés, exploramos energia então eólica, energia solar, e investimentos cada vez maiores estão sendo feitos nesses setores. As energias podem ser renováveis ou não renováveis. Por exemplo, o petróleo. O petróleo é não renovável. Vai chegar um momento em que ele irá se esgotar. Essa é a nossa crise atual do petróleo, quando o uso exacerbado desse recurso está levando ao colapso das reservas de petróleo e cada vez então mais disputas pelo domínio, pelo controle das reservas de petróleo mundial. Também existe, frente ao encarecimento do petróleo, existe também pesquisas de cientistas que buscam fazer a locomoção de veículos, por exemplo, com energia a água, e o Brasil é um desses países que pesquisa formas de deslocamento de veículos
com combustíveis alternativos ao petróleo. Então, energias não renováveis são aquelas que acabam. O carvão mineral, ele foi produzido há mais ou menos 300 milhões de anos no passado, e a utilização e exploração de carvão vai demorar, mas chegará ao seu final. Energias renováveis são aquelas que elas estão sempre se renovando. Por exemplo, o vento. O vento, ele tem momentos que ele reduz, mas ele sempre volta a soprar. A energia solar é uma energia renovável. A energia dos rios é uma energia renovável, desde que não se mexa na questão ecológica e se provoque uma desertificação em um lugar. Então, energia renovável são aquelas energias que não se esgotam. Energia não renovável são aquelas energias que se esgotam, por exemplo, energia nuclear. O urânio, por exemplo, é uma riqueza mineral da natureza, mas também, se houver uma extração excessiva, vai chegar ao seu final. O Brasil tem um preço caríssimo da energia elétrica. O Brasil é um dos países que mais paga energia elétrica. Nós temos um custo tanto na geração de energia, como na distribuição de energia e como na transmissão. Então é chamado de GTD, geração, transmissão e distribuição. Todos esses pontos, eles são de alto valor. Isso faz com que o custo Brasil seja muito elevado. A nossa inflação, ela é uma inflação curiosa no Brasil, porque ela é provocada pelo governo. O governo, por exemplo, os governos, né, aumentam, por exemplo, o preço do combustível. Nós temos um recurso natural gigantesco, que é o petróleo, mas quando o governo aumenta o preço dos combustíveis, o pão que chega na padaria, ele é transportado, né, o trigo é transportado de caminhão, que se utiliza do diesel. Quando se aumenta o combustível, aumenta o diesel, o preço é repassado para o pão, que aumenta, e o consumidor final acaba assumindo esses valores. A mesma coisa o governo faz com que haja o aumento da energia elétrica. Então as lojas, confecções de tecidos e todos os demais setores, pizzarias que se utilizam de energia, transferem esse valor para o consumidor final. Isso faz com que o nosso preço de geração seja muito caro. Então, como a inflação está aumentando, o governo então faz altas taxas de juro para controlar a inflação que ele mesmo provocou. Então é preciso uma reforma fiscal, uma reforma na administração das fontes energéticas, por exemplo, no Brasil. Quando falamos em oferta e potência de energia elétrica em 2018, por exemplo, estamos em 2020, né? A energia hidrelétrica, ela participa com 61% do Brasil. O Brasil fez desenvolvimento de energias, por exemplo, eólicas. E aí, então, quando há uma diluição dessas participações, a energia hidrelétrica, que era de 64%, participa com 61%, porque a energia eólica e a energia solar vêm ocupando espaços importantes na geração de energia elétrica no Brasil. A biomassa entra com 8,8%, por exemplo, a queima de bagaço de cana para a geração de energia entra com 8,8%. A energia nuclear no Brasil, em torno de 1,2%. O petróleo, em torno de 4,5%, quando se acionam as caldeiras para queimar o petróleo para gerar energia térmica elétrica. O gás natural, então 7,9%, 8%. Nós temos aqui o carvão mineral, 1,7%, gás industrial e a importação. O Brasil importa energia, por exemplo, compramos gás da Bolívia e também compramos energia elétrica do Paraguai. Então, a nossa principal importante e a nossa principal fonte energética é justamente então a hidrelétrica,
com 61% de geração de energia elétrica para as residências, para as indústrias, para o comércio, por exemplo. Os países, não somente o Brasil, vivem crises muito grandes quando acontecem apagões. Os apagões, eles não estimulam a economia, muito ao contrário. Podem causar prejuízos avassaladores para a economia. Não é somente o Brasil que sofre apagões, que são frequentes, mas os Estados Unidos, por exemplo, Europa, por exemplo, Rússia, China, com uma certa frequência também, devido a adversidades do clima, também podem sofrer apagões. Então, ameaça o sistema econômico e também o sistema de segurança internacional na questão dos apagões. O sistema integrado de energia do Brasil é muito curioso porque nós temos um sistema dorsal que faz uma conexão com grande parte de todas as produções de energia, conectando energia hidrelétrica, energia eólica, energia térmica do petróleo, energia térmica do carvão, energia térmica do bagaço de cana, energia eólica, energia solar. Tudo é conectado em um sistema central e distribuído para o Brasil. Quando acontece, então, por exemplo, um apagão, como nós temos um sistema centralizado, ele é rapidamente identificado o ponto em que houve o colapso, e o Brasil é um dos países que mais rapidamente conserta o sistema. Então nós temos aí grandes profissionais que cuidam dessa área de distribuição de energia no Brasil, o nosso sistema integrado de energia. Cada vez mais vem acontecendo picos energéticos, a demanda da carga nacional. Então, 2014, por exemplo, o Brasil ele acabou desligando com 84 mil megawatts de energia. Então, houve picos energéticos em 2012, houve picos energéticos em 2013, houve picos energéticos em 2014, cada vez crescente. As pessoas estão adquirindo mais tablets, mais celulares, mais televisão, máquinas de lavar roupa. As pessoas estão adquirindo aí impressoras, computadores. As pessoas estão comprando também micro-ondas, todos esses equipamentos, geladeira, câmeras de filmar, etc. Esses equipamentos necessitam de energia elétrica. Então, o nosso pico energético cada vez é maior. Atualmente, o Brasil possui uma produção de 636 gigawatts de energia em 2018. Todos os anos, esse montante está se alterando para mais. O Brasil veio investindo em diversas produções energéticas, como poderosas hidrelétricas na região norte do Brasil, como a Belo Monte, como a Jirau, como então energias eólicas e energias solares. Então, sempre essa quantidade de energia anualmente ela sofre variações. Quando falamos em potencial hidrelétrico por bacia hidrográfica, nós temos então uma geração de energia, um potencial muito grande de 45% do Brasil de energia possível na região norte do Brasil, embora o Brasil utilize uma pequena fração desse grande potencial. A bacia amazônica possui, tem possibilidade de ser feito lá milhares de pequenas e médias centrais hidrelétricas que não são construídas porque levaria a Amazônia ao colapso. Afinal, essas regiões elas não são regiões de planalto, mas sim regiões baixas, e você precisa construir uma obra gigante para poder gerar alguma energia. Mas somando todos os mais de 6 mil rios da Amazônia, nós teríamos um potencial de quase 305 milhões de quilowatts de energia.
e só aproveitamos 5% desse potencial. Mas, de qualquer forma, o maior potencial hidrelétrico do Brasil é o potencial da Amazônica, Bacia Amazônica, seguido pela Bacia do Paraná, com o Rio Paraná e a hidrelétrica, por exemplo, de Itaipu, que equivale a 23% do potencial do Brasil, seguido então pela Bacia do Araguaia e Tocantins, aqui nós temos a Bacia do Araguaia e Tocantins com 10%, seguido pela Bacia do São Francisco, 10%, e as demais bacias equivaleriam aí a 15% do potencial possível de geração energética, que não é totalmente explorado por questões ambientais de grande importância. Quando se fala em geração de energia, é necessário de água. Aqui nós temos o reservatório de Jaguari, em São Paulo, na Grande Seca, de alguns anos atrás. Aqui você vê uma visão aérea de cima, e aqui você vê que existe então uma margem dessa região que está bastante seca, ou seja, cada vez menos água nessa reserva de água de Jaguari que alimenta São Paulo. Essa segunda imagem mostra a mesma reserva, a mesma visão de cima, mas você percebe que aqui as margens estão muito maiores, ou seja, a seca está cada vez mais frequente no Brasil. O Brasil possui água que vem das chuvas, que são águas provenientes da região amazônica, os chamados de rios aéreos. Para ter uma ideia, o rio Amazonas ele lança por dia no oceano cerca de 17 trilhões de litros de água por dia. Isso é muita água. Mas a evaporação, a evapotranspiração da floresta amazônica lança 20 trilhões de litros de água, enquanto o rio Amazonas joga 17 trilhões de litros de água no mar, a evapotranspiração da Amazônia joga tanto vapor, tem tanta água na atmosfera, 20 trilhões de litros de água, que é chamado então de rios aéreos. Os ventos trazem essa quantidade de umidade gigantesca para as demais porções do Brasil e da América do Sul, provocando chuvas. Cortar a Amazônia é justamente reduzir a umidificação da atmosfera e reduzir a quantidade de chuvas no Brasil. Então nós temos aqui uma evidência de secas acontecendo no Brasil, e isso faz com que os nossos reservatórios destinados para as hidrelétricas também têm o seu fluxo de água reduzido. Aqui nós temos uma bela imagem das Cataratas do Iguaçu, a maior sequência de quedas de água do planeta no Rio Iguaçu, na fronteira entre Brasil e Paraguai. Aqui nós temos então as quedas de Iguaçu. Essa porção aqui é conhecida como Garganta do Diabo. Existe mirantes que levam então as pessoas do lado brasileiro para conhecer então essa grande queda de água aqui e também poder observar de longe a Garganta então do Diabo, que é essa região aqui. Então nós temos aqui uma queda pronunciada de água em Foz do Iguaçu, uma região muito bonita. Isso aqui é o volume de água natural. Mas aqui nós temos então a seca que aconteceu em 2020. Você repara que essa região aqui, que está então bastante bela por natureza, num dia normal de quantidade de água, aqui nós temos então uma seca expressiva. O Brasil ele possui um clima na sua maior parte tropical, mas nós temos vários climas, né? O clima subtropical, o clima tropical de altitude, o semiárido, o equatorial. Mas o Brasil, na sua maior parte, é um clima tropical, onde mostra-se 6 meses de chuva com frequência e 6 meses de seca. Nas épocas de seca, então, nós temos aí realmente uma redução expressiva do índice de chuvas. É um fenômeno natural, mas nós estamos agravando pelo corte excessivo das nossas florestas. Quando
as águas estão muito reduzidas em rios principais. A mesma coisa acontece em áreas de reservas de água para as hidrelétricas. Então, as reservas hidrelétricas ficam diminuídas e isso, então, incorre em emergência de produção de energia alternativa para que o Brasil não tenha apagões. Aqui nós temos uma época de super chuva. Essa região aqui é essa aqui, ó, onde você vê então no destaque da imagem, e você percebe que a água, que essa é um grande desnível de água, está quase encostando nessa área aqui de observação. Então nós temos épocas de muita chuva e épocas de baixa chuva no Brasil. E quando falamos então de fontes de energia, as energias não renováveis como o petróleo. O Brasil tem o pré-sal bastante importante, nós temos o biodiesel, nós temos então o gás natural, nós também temos o carvão mineral. Biodiesel é quando se mistura óleo vegetal. No diesel, se acabar o petróleo, não terá mais o diesel, então não teremos mais então como produzir o biodiesel, que é essa mistura de óleo, o óleo então natural, né, óleo de soja, óleo de mamona, por exemplo, com o diesel proveniente do petróleo. Principais fontes energéticas então aqui no Brasil, nós então temos a Itaipu Binacional, produtora de 14 mil megawatts de energia por hora. É uma das maiores hidrelétricas do mundo, 24 turbinas fazem parte desse grande empreendimento brasileiro, que fica então aqui no Rio Paraná. Temos então aqui o Rio Paraná, e bem nessa região, fronteira com o Paraguai, é onde existe então a usina de Itaipu. O Brasil divide com o Paraguai 50% da usina e o Brasil então compra a energia que o Paraguai não utiliza. Então o Brasil importa energia então do Paraguai e joga para o nosso sistema. Foi até 2012 a maior hidrelétrica do planeta e perdeu o status de tamanho, né, de área com a hidrelétrica construída pela China, chamada de Três Gargantas. Nós temos 14 mil megawatts de energia e a China gera 23 mil megawatts de energia. A usina de Tucuruí, ela fica nessa região aqui. Nós temos então o rio Tucuruí nessa porção. A usina de Tucuruí ela gera 8 mil megawatts de energia. Então é uma das grandes produtoras de energia do Brasil e também do mundo. Ela era a segunda maior do mundo e agora passou a terceira maior ou quarta maior do mundo. Por quê? Porque a maior do mundo, então, em área, é para ser, então, a energia de Três Gargantas, depois é Itaipu, depois nós temos a Belo Monte, que foi construído no Rio Xingu, e daí então nós temos aqui a usina de Tucuruí com 8 mil megawatts de energia, produzindo para a região Nordeste e para a região Norte. O Brasil, então, fez obras gigantescas. Aqui nós temos o Rio Xingu, um pedacinho do Rio Xingu. E aqui nessa região, então, esse rio ele faz uma curva, essa curva aqui, ó. Essa curva aqui, que é o rio Xingu, na região de Belo Monte. Foi construída e inaugurada em 2016 a hidrelétrica de Belo Monte com potencial de geração de energia de 11 mil megawatts. Então, para poder fazer essa usina, então, os cientistas, né, os técnicos e os especialistas secaram essa parte do rio aqui. Como? Fizeram um desvio, cavaram aqui no meio e desviaram o rio por aqui. Fecharam essa área para que o rio corresse para cá. Então fecharam o fluxo de água que corria por aqui. Isso impactou em diversas comunidades que moravam nessa região, principalmente os índios do rio Xingu. Então essa região foi seca. A hora então, e aqui construíram a barragem hidrelétrica.
Quando então estava pronta a barragem, eles então fecharam esse canal e aí então o rio voltou a correr por aqui, provocando então um lago nessa região. O impacto foi muito grande, o impacto ambiental, mas os engenheiros diziam que era necessário fazer essa obra para poder então produzir energia para o Nordeste e também para o Norte do Brasil. Aqui nós temos a imagem do rio Xingu. Aqui nós temos então essa curva do rio que vai até lá em cima, né? Então essa aqui é a curva original do rio. Os engenheiros então fecharam essa porção do rio, construíram aqui uma barragem, fecharam essa porção do rio e aí então aqui criou um lago bastante grande e aí construíram aqui um atalho, né, para conectar a água até lá. Então foi feito aqui um canal, a água passou por aqui e houve o secamento dessa região, prejudicando então a fauna, a flora e comunidades que moravam nessa região, gerando protestos no mundo inteiro. Então o Brasil produziu uma das grandes hidrelétricas do mundo e houve então diversos impactos ambientais de grande relevância nessa região. Quando falamos então em energia eólica, a energia eólica é uma das energias que não gera emissão de gás carbônico. Então temos uma geração de energia limpa, é considerada geração limpa, sem emissão de CO2. Utiliza-se da força dos ventos, por isso é necessário encontrar regiões que tenham ventos frequentes. Mesmo tendo ventos frequentes, existem momentos que há uma maior geração de energia e momentos que há uma menor geração de energia pela menor incidência de ventos. Essa é uma energia então chamada de renovável porque o vento está sempre soprando ou sempre retorna a soprar. Essa é uma energia inesgotável, ambientalmente correta, é assim entendida, mas você tem uma poluição no meio do ambiente pela instalação de aerogeradores estranhos à natureza. Alto custo na instalação de aerogeradores. Os custos são bastante elevados na instalação de um aerogerador e ele não gera muita energia por aerogerador, por torre eólica. Então é necessário um conjunto de torres eólicas e aí então tem um alto custo na sua instalação. Pequena produção de energia por torre eólica devido às suas limitações, porque precisa ser acionadas turbinas pelo vento. Necessita então de muitas torres para aproveitamento em escala industrial. A China, Estados Unidos, Alemanha, Espanha, Índia, Itália, França, Reino Unido e Canadá se utilizam muito da energia eólica e o Brasil é um dos países que mais vem investindo também na produção de energia eólica. Em 2018, o Brasil produziu 48 gigawatts de energia eólica no país. O Brasil tem 349 usinas instaladas, isso até 2016. Então nós temos vários outros projetos que também já foram implantados. 8 gigawatts de energia então instalada, 30 bilhões de investimentos até a produção de 349 usinas e gerou 81 mil postos de trabalho de alta qualificação para poder então fazer o gerenciamento, distribuição energética no Brasil. Temos então aqui uma torre eólica, elas realmente são obras de grande magnitude, tem um custo bastante elevado, todo um sistema de engrenagem que é operacionalizado, né, por profissionais da área. Então existe aqui a hélice e aqui existe então um acelerador de movimentos para poder então fazer com que esse dínamo possa então gerar com muita força, com muita velocidade, gerando então energia. Daqui então, quando o vento muda de posição, toda essa estrutura aqui acompanha a direção do vento, sempre buscando o vento
de melhor direção e melhor força. O Brasil tem muito petróleo. Nós somos um dos grandes países com petróleo do mundo, com mais de 150 bilhões de barris de petróleo. O nosso petróleo do pré-sal, ele está então concentrado em uma área de cerca de 800 quilômetros de norte a sul, desde o Espírito Santo até então Santa Catarina. Essa mancha gigantesca de óleo tem vários pontos de extração de petróleo, chamados de campos de extração, por exemplo, o campo de Tupi. Então, o Brasil tem tanto gás natural como também petróleo, né? Desde a década de 70, o Brasil vem desenvolvendo própria tecnologia de fazer, então, com que nós consigamos extrair petróleo a grandes profundidades. Então, no passado, buscava-se petróleo basicamente na plataforma continental. Atualmente, o Brasil, então, busca petróleo em águas ultraprofundas. O Brasil, dá para dizer que é a NASA do fundo do oceano. O Brasil não tem petróleo somente no oceano. O Brasil também tem petróleo aqui nas partes continentais. Temos mais de 30 mil perfurações de petróleo e uma parcela dessas perfurações já estão esgotadas. Então, encontrou-se uma grande camada de pré-sal em águas ultraprofundas, então existe petróleo mais em cima dessa camada. E o petróleo, então, de águas ultraprofundas, o pré-sal, ele é de altíssima qualidade para poder fazer gás natural e combustível, que é necessário, então, para o mundo inteiro. E o Brasil parou de produzir petróleo. O Brasil está fazendo apenas a extração e por uma política econômica atual, o Brasil então não está mais refinando o petróleo no Brasil. Paramos o refino em 60% e o Brasil está então comprando petróleo elaborado, né, dos Estados Unidos. Vendemos o petróleo em real para os Estados Unidos e compramos o diesel, compramos o gás natural, compramos então a gasolina industrializada pelos Estados Unidos em dólar. Então, por isso, o nosso preço do combustível bateu valores excessivos nas balanças, né, de pagamento. O pré-sal foi descoberto durante o governo, então, do ex-presidente Inácio Lula, que levou, então, a sua filha política Dilma Rousseff para fazer a inauguração em águas ultraprofundas. Então, a Shell extraía petróleo na região do pré-sal. Só que a Shell, ao fazer perfurações, encontrou muito sal abaixo do solo oceânico, uma camada de mais de 1 quilômetro de sal. Então, as técnicas e tecnologias para perfuração do sal são muito difíceis e a Shell, então, não quis fazer a perfuração. Foi aí que a Petrobras, então, resolveu investir, né, na perfuração e encontrou uma riquíssima camada de sal, abaixo do sal, que é o chamado, então, de pré-sal. Então, é o nosso petróleo, um petróleo leve de altíssima qualidade. As usinas termoelétricas a petróleo com menor custo de construção são bastante importantes. Você faz uma pequena usina próximo a uma cidade e você produz energia sem o custo de uma usina hidrelétrica, por exemplo, e com um fornecimento confiável de energia por um certo tempo. Então, as usinas termoelétricas a petróleo, elas têm um menor custo de construção, mas ele tem um elevado custo do combustível, ainda mais que agora o Brasil não se utiliza mais do próprio petróleo, nós vendemos o petróleo, fizemos o petróleo virar um produto não apenas brasileiro, mas internacional. Então, o Brasil hoje negocia o petróleo como uma commodity internacional, e aí nós estamos sujeitos à flutuação do preço do dólar internacional. Então, o combustível para nós que poderia ser barato, ele transformou-se em bastante caro, né?
E aí então nós temos aí, além disso, a geração de energia através da termoelétrica a petróleo provoca então a emissão de gases de efeito estufa, produzindo a poluição atmosférica, elevada poluição sonora. A instabilidade da matéria-prima gerou crises de combustíveis no mundo inteiro. A exploração do xisto diminuiu o valor do barril do petróleo, principalmente quando Estados Unidos encontrou o xisto e está fazendo, então, extração de xisto para si e também vendendo no mercado internacional. Maior oferta, o preço tende a cair. A Venezuela possui a maior reserva de petróleo mundial. Enquanto o Brasil tem 150 bilhões de barris de petróleo, Estados Unidos possui 48 bilhões de barris de petróleo, Venezuela tem 513 bilhões de barris de petróleo. Os investimentos da Petrobras, eles são algo portentoso. Olha só essa grande plataforma de extração de petróleo flutuante no mar. Okay? Então é necessário um investimento gigantesco para a extração desse combustível. E o Brasil, então, é a NASA do fundo do oceano, desenvolveu sua própria tecnologia. Muito bem, os maiores produtores de barris de petróleo, né? Então, Estados Unidos é o maior produtor, Arábia Saudita, Rússia, Canadá, Irã, Iraque, Emirados Árabes, China, Kuwait e Brasil. Então, o Brasil, ele produz, então, barris de petróleo, são 2 milhões de barris, nós já estamos em 3 milhões de barris de petróleo de extração. Poderíamos refinar esse petróleo no Brasil, que geraria muito emprego e baratearia o custo do petróleo, mas as ordens econômicas são de fazer a exportação desse petróleo bruto e comprarmos então o produto elaborado de países como Estados Unidos. Também temos o gás natural associado a áreas de petróleo, né? Então, o gás natural é uma fonte alternativa ao petróleo. É um combustível fóssil com metano acima de 70%. Então, o gás que vai no bujão de cozinha, ele é o butano, né? 4 carbonos, metano, etano, propano, butano. E o gás natural, então, direto, retirado, então, direto do petróleo, nós temos então o gás metano com apenas um carbono colocado também nos carros, né? As regiões sedimentares associadas ao carvão ou petróleo, acumuladas em rochas porosas, é que existe então, é onde está encontrado esse gás. Então, rochas sedimentares, foi feito um depósito de rochas sedimentares durante milhões e milhões de anos, que aprisionou elementos orgânicos que produziram o gás, que ficou então retido nessas camadas e daí então é retirado. Termoelétricas em veículos e em veículos automotores é o que mais se utiliza o gás natural. Maiores reservas estão na Rússia, no Irã, no Catar, Turcomenistão, Arábia Saudita, Estados Unidos, Emirados Árabes, Nigéria, Venezuela e a Argélia. Quando falamos em carvão mineral, o Brasil tem uma riqueza muito grande, principalmente na região sul do Brasil. Existem 4 estágios de carvão: turfa, o lignito, rúlia e o antracito. O antracito é o melhor carvão, o carvão mais denso, mais brilhoso, com cerca de 98% de carbono. O Brasil tem o carvão rúlia, ele não é tão bom como o antracito, tem um carbono basicamente puro. Quando se coloca fogo nele, quase não se vê a chama, ele não produz resíduos. O nosso carvão, o rúlia, ele tem restos então de carbono, restos então de hidrogênio, fragmentos de enxofre, de fósforo. Então ele é um carvão que, para ser queimado, ele precisa eliminar diversos produtos que fazem com que ele aconteça, e esses produtos então geram uma perda residual em relação ao antracito. Né? A maior área de extração de carvão rúlia é em Santa Catarina, mas existe no Paraná, que é a melhor qualidade do carvão rúlia, e a maior quantidade existe no Rio Grande do Sul.
A energia nuclear no Brasil é de grande relevância. O Brasil, então, tem a Angra 1, o Brasil tem a Angra 2 e o Brasil queria terminar a Angra 3. A Angra 3 não foi terminada devido ao acidente que aconteceu em Chernobyl, na Ucrânia, em 1986. A partir daí, então, o Brasil deixou de investir na produção de novas usinas nucleares, mas houve um estímulo para que se terminasse a conclusão da usina Angra 3, que ainda não está pronta. Então, o Brasil produz energia nuclear em cerca de quase 2%. Aqui no topo não é fumaça sendo produzida, mas aqui é vapor de água para resfriar as caldeiras. Você não vê nessa região emissão de fumaça, então é considerada uma energia limpa desde que não aconteça um acidente ou um vazamento nuclear. O Brasil então tem Angra 1, Angra 2, nós então temos aqui a usina nuclear brasileira e ela então faz com que o Brasil tenha autonomia na produção e na pesquisa nuclear. A eletricidade da usina nuclear ela é produzida quando você tem aqui uma grande caldeira, coloca-se água dentro e coloca-se aqui a área onde está, por exemplo, o urânio. O urânio dentro de água vai fazer com que haja um aquecimento dessa água, então coloca-se o urânio dentro desse panelão de água aqui, dentro de um panelão, como se fosse uma banho-maria. Então, esse urânio hermeticamente fechado, isolado dessa água, faz com que essa água aqui dentro ela aqueça. Toda essa estrutura vai aquecer e vai ferver essa água aqui. Essa água é que vai então girar as turbinas, que vão gerar então a energia elétrica. É de grande importância a energia nuclear. O problema é justamente os grandes acidentes que aconteceram, por exemplo, de Chernobyl em 86 e também em 2011 com a Fukushima, onde um tsunami ele fez então uma grande destruição da usina de Fukushima e acabou então sendo um núcleo de radiação poderosíssimo na região asiática. A energia nuclear é considerada uma energia limpa, não emite CO2, não depende de condições climáticas ou de relevo. Os altos custos com armazenamento residual são gigantes. Você não pode deixar o urânio solto na natureza, então tem altos custos de armazenamento com o lixo residual. Alto custo com a prevenção de acidentes. Desconfiança da população dificulta a instalação nos países, por exemplo, como no Brasil. Quando se fala de fraturamento hidráulico, né, do xisto pirobetuminoso, o xisto ele é uma rocha que fica então no subsolo e o xisto ele possui então petróleo e gás. Então, países como Estados Unidos e como o Brasil, a Shell está investindo bastante no Brasil, fazem uma perfuração com cuidado para não atingir o lençol freático. E aí então injeta-se gases poderosos aqui dentro, elementos químicos muito poluentes, para poder fazer então o fraturamento, para fazer então o rachamento dessas rochas que estão aqui embaixo, soltando então o gás preso nessas rochas, soltando o petróleo. Esse gás ele é puxado por esse cano e aí então é levado lá para a superfície e industrializado esse gás e posteriormente comercializado. Estados Unidos, houve então injeção gigantesca e desproporcional sem medir a resistência das rochas. O fato é que quando injetaram pressão enorme aqui embaixo de substâncias altamente químicas e tóxicas, essa injeção de pressão ela rompeu as áreas de isolamento e acabou atingindo lençóis freáticos, poluindo uma quantidade gigantesca de rios e fontes de água no centro dos Estados Unidos.
fraturamento do folhélio para a liberação de metano. Então, injeta-se pressão para que solte metano. A injeção de milhões de litros de água, areia e 600 químicos tóxicos sob alta pressão é de grande periculosidade para a questão ecológica. A produção de milhares de fraturas para liberar metano e infiltração de químicos contaminados no solo e podem contaminar, né, o solo e os aquíferos. Os químicos retornam pelos tubos, né, retornam aqui por cima, e então são depositados a céu aberto esses químicos, né? Então os químicos são retirados e depositados em céu aberto, ou seja, poluições de diversas gravidades. Estados Unidos, na parte central dos Estados Unidos, foi feito diversas áreas de extração de xisto, justamente devido à crise do petróleo do Oriente Médio para baratear o custo de produção. Acontece que houve rompimento de diversos aquíferos, poluição de rios, destruindo então áreas agrícolas no interior dos Estados Unidos, causando severos acidentes ambientais. Aqui nós temos então, não tome essa água. Aqui nós temos um morador do centro dos Estados Unidos, abre a torneira e coloca um fósforo junto, ou um isqueiro junto, e pega fogo na água, ou seja, a água está contaminada com gases de metano. Essa água não pode ser tomada, então grande parte dos animais, grande parte então das plantas estão morrendo na parte central americana. Então, pessoal, falamos fontes de energia no Brasil, assim como os Estados Unidos está fazendo fraturamento, o fracking, tirando carbono, metano do solo, as empresas petrolíferas estão vindo para o Brasil e fazendo a mesma coisa aqui, chama-se a esse alerta de proteção ambiental. Falamos sobre energias no Brasil, as principais energias do Brasil. Na nossa aula 13, ficamos por aqui. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.